Estamos Estamos no no ar. ar, o Libertos Podcast. Estamos aqui no nosso terceiro episódio para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Estão comigo hoje convidadas muito especial. Comigo a nossa host oficial, né, Sanay Valoar. Olá, Libertos, tudo bem? Eu tô aqui hoje também. E aí a gente trouxe alguém especial, Sim, né? Sanay. Está aqui conosco nessa Sanay, a Isabela Farias. Olá, Oi, gente, Isabela. tudo bom? Libertos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Isabela está conosco desde 2018, né, Isabela? Desde Amém. o início. E aí, qual é a experiência do Libertos após 5 anos? Nossa, acho que são muitas experiências para contar, né? Amém. Acho que a gente teria aí vários pilotos para. Só que eu acredito que a Isabela, antes do Libertos, era uma pessoa e a Isabela, depois do Libertos, se tornou outra pessoa. Amém. Ministerialmente falando e também como pessoa. Acho que eu cresci, amadureci muito através do projeto. É um projeto que, graças a Deus, né, César? Verdade. Eu não falo isso como tua irmã, mas falo isso como alguém que acompanha o crescimento do Libertos. Glória a Deus. O Libertos é um projeto que tem abençoado muitos jovens, né? Muitos jovens, adolescentes, mulheres de Deus, homens, tem levantado muitos ministérios. Então, é muito gratificante estar aqui para contar um pouquinho dessa trajetória, viu? Sim, a Sana e eu estou muito felizes em receber vocês aqui Ah, eu nesse dia, né, também. nesse momento, nesse programa. Hoje nosso pastor Joel não está conosco, né, Sanai? Ele está hoje cumprindo missão, né? Isso. E a Sanai deu a ideia de recebermos mais uma mulher, não é, Sanai? Eu acho importante, né, as meninas do Liberto virem Sim, conhecer o podcast, verdade. porque foi algo que eu achei muito legal no projeto, né? Como eu tô recente na cidade, Sim. recente no projeto tudo, eu cheguei lá e eu vi muitas mulheres pregando, cantando e deixando Deus agir, né? Glória a Deus. Nós estamos num ciclo, meninas, muito especial, que é o ciclo das bodas, né? Falando sobre relacionamento, aliança, o ciclo que está falando sobre o relacionamento da igreja com Cristo. Ao longo dessa geração, ao longo do tempo, é notório o quanto a mulher tem ganhado espaço em meio à igreja, enquanto a mulher tem ganhado notoriedade, né? Em meio à casa do Senhor, tem ganhado notoriedade, tem ganhado propriedade ao falar, né? Ao profetizar, sabendo que há algum tempo não era assim, não era dessa forma. O que que um olhar feminino pode trazer de mais importante hoje para a igreja, Isabela? O que que o olhar feminino traz que o olhar masculino não pode trazer tanto, na tua opinião? Eu acho que, com todo respeito aos Sim, homens, a pode falar. originalidade, sabe? Sim, A mulher, hoje em dia, ela tem uma importância muito grande em todo o verdade. âmbito que ela participa. Eu posso falar com propriedade porque eu sou cria de uma mulher de Deus, Sim, pastora Márcia, que está aqui, glória. né, nos bastidores, mas está dando todo o suporte para nós. Então, eu aprendi porque a mulher, ela pode sim estar à frente de obra, Verdade. pode estar sim tem uma capacidade espiritual para liderar, uma capacidade espiritual para ter filhos espirituais para Verdade. gerar. A mulher ela tem originalidade, eu Verdade. acredito. Eu me lembro muito da história, Sanai, de quando Deus ele vai levantar no livro dos juízes vários juízes para levantar o nome dele e para guiar um povo para uma direção correta. Aí Deus levanta Baraque. Só que Baraque fica com medo porque ele vê que os inimigos são muito numerosos, são muito poderosos, são muito ardilosos. Então Deus vai levantar uma senhora por nome Débora e vai dizer: Débora, vai até Baraque, homem de Deus, porém está com medo. Vai até ele e o direciona. Nós vemos, né, que tem dias em que, naquele momento, Débora, ela é mais fraca por já ser uma senhora. Baraque está com toda a potência militar, com toda a força de uma juventude no seu braço, só que nem sempre a força do braço, ela garante uma vitória, né? Tem vezes que a experiência e um direcionamento de Deus, mesmo em corpos fracos, uma mente forte, ela consegue se destacar, ela consegue ser honrada. Então, no início desse podcast, do episódio de hoje, o que nós queremos destacar para vocês é, ainda que seu corpo esteja fortalecido, a tua mente também tem que estar fortalecida em Deus. Sanai, o que podemos fazer para nós fortalecermos a nossa mente em Cristo, sabendo que lá em Efésios 6:10, Cristo vem falar, né, através de Paulo, sobre as armaduras espirituais, o capacete da salvação, proteger a nossa mente em Cristo e revestir a nossa mente em Deus. Quando a gente fala sobre revestimento, a gente fala sobre a vida espiritual, Sim, né? Eu acho que hoje essa é uma das maiores dificuldades que a gente encontra como igreja, né? É convencer o jovem
ou orientar o jovem, ou dizer da importância da vida espiritual dele, Verdade. né? Da importância do lugar secreto, de tirar o tempo para buscar na leitura da palavra, no estudo da Bíblia, buscar o tempo dele de oração, independente da palavra que ele vai estar recebendo de algum profeta, ou da palavra mesmo, que às vezes a gente dá uma palavra de fé para uma pessoa, independente das pregações que ele vai escutar na internet, ou ele vai procurar. Eu vejo, assim, essa necessidade, né? Sim. Tanto pra gente, como liderança, pra gente estar crescendo espiritualmente, mas na vida de qualquer pessoa, o que vai determinar o crescimento dela, como ela vai superar aqueles problemas que ela tá vivendo, é a vida dela espiritual. Verdade. Ah, beleza. De repente tem alguém que tá assistindo a gente em algum outro momento e não acredita nada nesse papo de Deus, não acredita nada Sim. nesse negócio de igreja. Então, de que maneira eu podia, assim, ajudar a pessoa a ter uma mudança de mentalidade, né? Primeiro, assim, ela ter consciência, ó, eu tô vivendo isso agora aqui na minha vida. E depois que eu tenho consciência da atual situação que eu tô vivendo, o que eu faço? Beleza, tô consciente de que eu tô errando aqui nessa situação. Agora eu tenho que assumir. Eu errei. A Verdade. culpa não é do César, a culpa não é da Isabela, a culpa é minha que eu tô aqui nessa situação da minha vida. Eu me permiti chegar aqui. Beleza, aceitei aquela situação que eu tô vivendo. Depois disso, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aquele sentimento de culpa. Sim. Se eu não tivesse passado por aquela situação ruim, se eu não tivesse caído naquele momento, se eu não tivesse feito aquilo no momento, eu não seria o ser humano que eu tô sendo hoje. Certo. Consciente e orientado das coisas erradas que eu fiz. E aí vem o passo do perdão, Sim. né? E depois disso eu vou criar estratégias para mudança e Sim. para agir e ser grato por tudo aquilo que eu passei. Verdade. Porque o que acontece com a gente, às vezes a gente fica esperando muito do futuro, né? Verdade. E a gente quer viver um futuro e se prepara e estuda e não sei o quê. E a gente esquece de viver o presente, de ser grato pelo hoje, né? De ser grato pelo que a gente tem hoje. De ser grato porque a gente acordou e o Senhor deu vida pra gente, deu alguma palavra. De ser grato porque a gente tem ar pra gente respirar. De ser grato que, por mais que a gente não veja, mas o Espírito Santo tá aqui nesse lugar, né? O Verdade. Espírito de Deus paira sobre a nossa vida da mesma maneira que pairava antes, né, do mundo ser Sim. criado. E eu tenho que ser grato por isso, né? Então, se você não conhece Jesus e não quer nada de Deus, não quer nada de Jesus, seja grato pelo tudo que você já passou na sua vida e Verdade. pelo ser humano que você se tornou. E você que é cristão, conhece a palavra e quer mergulhar nessa palavra, então se tranca no quarto, né? E lá Intimidade, busca, não é né? verdade? E lá busca, lá ora, lá abre teu coração diante de Deus, porque é só nesse lugar, né, de comunhão, de entrega, que tu pode ter toda a existência transformada. Verdade. E por mais que pareça difícil, não é impossível, né? No início é difícil, né? É uma guerra que a gente passa para ler a Bíblia, né? Às vezes a gente vai ler e dá o sono. Tu tá Verdade. sem sono, começa a ler a Bíblia, tô com sono. Mas Deus quer ter um relacionamento contigo, mas você precisa tomar a decisão de ter esse relacionamento com Ele, porque Ele Verdade. não é um Deus que invade a vida de ninguém. Quem invade a vida da pessoa, quem vai lá para destruir a vida da pessoa é o diabo, que Verdade. entra por qualquer brecha que a gente deixa. Mas Deus não é assim, né? O Deus, ele tá lá à porta. E se você for abrir essa porta, abrir a porta do seu coração, abrir a porta da sua alma para ele entrar e transformar, aí sim ele vai agir. Verdade. A Sanai falou algo que eu achei muito interessante, Isabela, sobre o convite que ela faz sobre a autorreflexão e o auto-perdão, né, Sanai? A quem não conhece Jesus e aos cristãos, né? Nós sabemos hoje, Isabela, que também existem muitos cristãos rasos, né? O grande Sim. problema, eu acho que é a conformidade. Se conformaram em um culto por semana, em uma Santa Ceia por mês, né? Se conformaram em a um culto uma vez ou outra, quando as coisas apertam, ou quando os problemas já ficam realmente insuperáveis na força do seu braço. Se for na capacidade do homem, sabe que não vai conseguir fazer. Isabela, um conselho aos cristãos que estão se conformando. O que nós podemos aconselhar a eles para eles não ficarem no raso, espiritualmente falando? Buscar a profundidade espiritual, né? Perfeito. Como a Sanai falou, a importância a maior importância ainda é o secreto. Sim. O maior segredo ainda é o secreto. Não existe super crente, não existe mulher super crente, homem Verdade. super crente, jovem super crente, não. Como nós abordamos o tema de Sansão, né?
Sansão era forte pela sua força, porém enfraquecido pelo pecado, né? Verdade. Concupiscência da carne, olhava para onde não era para olhar, ia Sim. para onde não ia, não obedecia à direção dos pais, entendeu? Então ele começa a olhar na direção contrária da Contrário. palavra de Deus, do que ele foi ensinado, porque ele era nazireu, né? Então consagrado desde o ventre materno. Sim. Então existia uma ordem divina, né, para a vida daquele rapaz. Verdade. Porém, ele não soube lidar com tudo aquilo, Sim. né? Então a gente precisa entender, e quem já está nesse caminho de pecado, nesse caminho de estar distante da presença O de Deus, declínio mesmo, um né? declínio no alto, mais baixo, entendeu? Do pecado, no lamaçal. Tem que fazer como o Assanai disse, né? Procurar o arrependimento, que no grego se chama metanoia, né? A Sim. mudança de mente, de Mudança de mente. comportamento, entendeu? Olhar na direção contrária, mudar completamente, porque o arrependimento não é você ir num culto e você chorar desde o início com as canções. É muito lindo, eu também me emociono com as canções, com as Sim. músicas, porém isso não é arrependimento, isso é sensacionalismo, é sentimentalismo, Emoção, é né? emoção, Culpa. resumidamente, Culpa. né? É emoção. Porém, o processo de arrependimento se dá com a mudança de comportamento, né? A mudança de mente, olhar na direção contrária do pecado, se levantar mesmo nessa geração com outra visão, entendeu? Então a gente precisa se aprofundar. Esse aprofundamento se dá com a oração, com o jejum, com a leitura da palavra, né? Se afastar de lugares, de ambientes, né? Porque eu acho interessante na história de Sansão, é que Sansão, depois de ter matado o leão, ele volta a Volta. Tímina Uhum. para olhar o leão Leão morto e tinha um favo de mel ali. Sim. O atrativo, Né? O né? atrativo, porque Satanás ele não vai dar algo azedo, algo ruim que tu vai Verdade. olhar e falar, nossa, não quero. Muito pelo contrário, o que ele vai te oferecer é aquilo que é atrativo aos teus olhos, ao que Forte. você vai olhar e vai falar, nossa, quero. Porém, vai te levar para o declínio, para o fundo do poço, espiritualmente Verdade. falando. Entendeu? Então, que a gente possa ter discernimento espiritual. Mas a gente só vai ter isso se a gente olhar na direção que Deus quer que nós olhamos. Através da palavra, através da consagração, da santidade. É um tema que muito tem falado, fazem tantos congressos, conferências. cultos, conferências falando de santidade e trazem teólogos e trazem estudiosos para tentar, mas resumidamente, santidade significa se afastar do pecado, da aparência do mal. Isso não quer dizer que você nunca mais vai pecar, nós somos seres imperfeitos, só que nós somos perdoados, o que nos torna diferente nessa geração. Então que a gente possa se afastar, sair do raso e entrar na profundidade espiritual, se afastando da aparência do mal. Desde quando eu era nova, a tia sempre falava para mim, e eu guardo isso como um aprendizado mesmo, como uma voz profética para minha vida, se afastar da aparência do mal, porque o mal, ele é atrativo aos teus olhos. Não pensa que Satanás ele vai se apresentar a você de uma forma ruim, porque ele não vai. Muito pelo contrário. Então, que você tenha essa maturidade espiritual para entender a direção que Deus quer que você olhe e para onde Ele quer levar você. Verdade. Sanai, enquanto nós falamos, né, sobre o declínio espiritual, você falou sobre nós sabermos quem somos, né? Nos revertirmos realmente em Deus. Eu acho algo interessante. Quando a gente fala em revisitar o passado, nesse contexto, Sansão ele vai vencer um leão novo, porque ele está indo para Tímina, uma terra que é conhecida como uma terra de frutificar uvas, onde donzelas pisavam uvas. Só que, como a Isabela falou, o nazireu de Deus, ele é um homem separado, é alguém separado, que não pode raspar, né, a cabeça, tem que ficar... Abastecer de vinho, abastecer de bebidas vinho, fortes, não pode rapar e a tocar cabeça em e nem algo tocar morto. algo morto. E Sansão, ele não sabia que ele encontraria um leão ali, mas ele sabia que a terra era conhecida como uma terra de uvas. Se ele não pode ter contato com vinho, O que ele vai fazer em Tímina? em uma terra de uva, alguém pode chegar e falar pra gente assim, Pastor César, mas ele não vai tocar em vinho, ele vai tocar em uva. Mas vinho é feito através de quê? De uva. Ele não vai pegar a taça Todo pronta. o cenário montado. Exato. Ele não vai pegar a taça pronta, mas vai pegar o fruto do que pode se transformar em pecado. Nem sempre o pecado vem na taça, mas vem na raiz.
Ali não vai ter uma taça com vinho, mas vai ter raiz com uvas. Ou seja, nós temos que fugir da aparência do mal, como a Isabela falou, e temos que não podemos criar o cenário da nossa tentação. Uma outra questão de voltar ao passado agora preparado é quando Jacó ele vai sair da casa do seu sogro Labão e antes de ele começar realmente a sua vida com suas esposas, sua família, seus filhos, para ser um homem de Deus próspero, ele vai encontrar no caminho no deserto o seu irmão chamado Esaú, que ele enganou há tantos anos atrás. Deus poderia ter colocado ele em um caminho e não fosse contra ninguém, só gente nova, gente que fosse apoiar, gente que fosse ombrear com ele. Só que o primeiro encontro dele, quando ele sai da terra onde ele está sendo enganado por seu sogro, para ir para a terra onde ele vai prosperar, a primeira pessoa que ele encontra é o seu irmão que ele enganou. Ou seja, antes de começar uma história nova, ele tem que resolver alguns problemas, algumas Mal questões do resolvidas. passado mal resolvidas. Nós estamos fugindo demais dos nossos problemas. Tem ruas que a gente evita passar porque não quer lembrar de alguma coisa que aquela rua nos lembra. Tem música que a gente não quer nem escutar, mesmo sendo gospel, porque nos lembra de um dia quando conhecemos algumas pessoas. Tem gente que tem medo de entrar na galeria e apagar foto, porque para apagar tem que rever aquela foto. Aí não quer ter acesso àquela lembrança. Deus está dizendo para você vencer, enfrente o seu passado, enfrente as questões mal resolvidas. Nós não precisamos fugir dos nossos problemas. Nós somos bem resolvidos suficientemente para resolvê-los, para solucioná-los, para enfrentar. Naquele momento, Israel não está enfrentando Esaú. Israel está enfrentando o seu Jacó, o seu homem do passado. Tem dias que Deus vai colocar você com pessoas do seu passado e você vai ficar constrangido porque alguém vai falar pra você: nunca mais te vi em tal festa, nunca mais te vi em tal bar, nunca mais te vi com tal roupa. É porque aquele Jacó não existe mais. Labão me fez sofrer, mas Deus usou Labão para me transformar. Sanai, quando nós falamos de declínio espiritual, você, na sua percepção, não teologicamente falando, mas a Sanai mulher, a Sanai humana, o que você percebe quando uma referência tua está declinando espiritualmente? Tem algo que você olha e diz: já não é mais o mesmo? Então vamos lá, que eu que tenho muita coisa para comentar, Uhum, tá? Tem essa tua questão que tu falou de declínio espiritual, tá? Isso já aconteceu comigo quando eu olhava para homens, sim, tá? Aí eu usava ciclano, fulano como referência minha e depois a pessoa acaba caindo. sim, E eu entendi uma coisa, porque também depois eu caí, né? E eu também já tive no lamaçal do pecado, e eu tive toda essa dificuldade de voltar e recuperar minha vida Processo, espiritual. né? sim. Eu passei pelo processo. E muitas vezes a gente tá lá no lamaçal e a gente quer mudar, e a gente não sabe como mudar. Como isso? E a gente, assim, pede pra Deus: Deus, por favor, me ajuda, me transforma. Aí vem a situação, acontece de novo e eu vou cair no pecado mais uma vez. Sim, E o que me ajudou era porque eu vivia esse ciclo, né? Caindo sempre no mesmo pecado, vivendo sempre a mesma coisa. E Deus faz. Assim, Deus permite que o ciclo aconteça, que é pra ti ter uma atitude diferente. verdade. Só que eu não tinha força para aquilo. Então, dizer assim: Deus, eu preciso que tu me dê arrependimento, porque no fundo do meu coração eu não quero me arrepender. Porque eu não acho que o meu pecado é tudo isso. Uhum. Porque eu tinha a mania de colocar pecados em degraus. Isso aqui não é muito pecado, isso aqui é um pecado Sim. maior, isso aqui é um pecado menor. E não tem isso, É né? verdade. Para Deus, uma omissão, quando eu sou omissa com algum irmão, quando eu sou omissa com uma pessoa, quando eu recebo uma palavra, eu tenho que dar aquela palavra, e eu sou omissa, eu não dou aquela palavra, é o mesmo pecado que eu matar alguém, Forte. né? Então, quando eu passei a entender aquilo, eu dizia assim: Deus, eu tô em pecado, eu sei que eu tô errada, mas por favor, me dá do teu espírito, me dá o espírito do arrependimento, porque eu só vou mudar verdadeiramente se tu permitir que eu me arrependa. Então, eu Sim. buscava esse arrependimento mesmo nele, porque se fosse de mim, eu não ia ter esse arrependimento. Certo. E aí eu consegui essa transformação espiritual. E aí eu passei a olhar só pra Jesus mesmo. Foco, né? O meu foco é a cruz, Sim. tá? Então, eu tô aqui olhando pra cruz de Cristo. Tem fulano, tem ciclano, tem beltrano. Eu tô aqui pra Jesus, Verdade. entendeu? E eu olho pra ele. Tem alguém que é minha referência? Vai ter sempre alguém que eu vou admirar, alguma mulher de Deus ou algum homem de Deus. Mas aquela pessoa peca tanto quanto eu peco. Sim. Aquela pessoa tá passando por situações que eu também passo. Então vai ter um momento que pode ser que a pessoa caia, como eu já caí um dia.
E eu tenho que olhar com olhar de misericórdia, não apontando, porque se aquela pessoa caiu é porque precisou alguém observar que algo tava lá, né? Verdade. Às vezes a gente se põe máscaras e quando tá muito tempo de igreja também, a gente acaba escondendo a nossa verdadeira situação, Aprende como disfarçar, né? a verdadeira situação espiritual. A gente tem Sim, vergonha de pedir ajuda. E a gente verdade. não pode ter vergonha de pedir ajuda. É verdade. A gente não pode ter vergonha de pedir orientação pastoral. A gente não pode ter vergonha de pedir algum conselho, né? A gente não pode ter vergonha de dizer, eu caí, sabe? Ah, eu bebi escondida, e aí, o que eu faço agora? Né? Me ajuda a buscar de novo a Deus, a presença do Espírito Santo, a presença dele na minha vida, né? Eu passei por situações assim que, nossa, eu fiquei que, tipo assim, machucar. Se eu for olhar pelos olhos humanos, me machucaram porque eu vi pessoas que me ajudaram a me reerguer Sim, espiritualmente, investiram na minha fé e agora caíram, sim, né? Então, quem tava cuidando? Cuidou tanto de mim, eu em algum momento me verdade. preocupei em orar por aquela Uhum. pessoa, né? Então, a gente, antes de julgar, antes de pensar qualquer coisa, tem que lembrar que é uma pessoa que precisa tanto da ajuda quanto ela nos ajudou. Verdade. Sanai, aproveitando essa direção que Deus está te entregando, é, a gente percebe, né, na sua fala, como é importante termos intercessores, né? Sim. E o que você acha, o que você nos aconselha a erguer intercessão? O quão importante é alguém interceder pelo nosso ministério? Nós sabemos que às vezes estamos bem e quando oramos, intercedemos por alguém, a gente consegue de repente sentir uma carga, um peso espiritual, né, que passou daquela pessoa para a gente. A importância da intercessão hoje em dia, a intercessão é tão importante quanto era há milhares de anos atrás? Eu acho que a intercessão é essencial, né? Essencial, A palavra diz que a gente tem que carregar uma carga dos outros, né? verdade, E a gente tem que compartilhar isso. Porque, por exemplo, se eu tenho algum pecado e eu escondo aquilo, em algum momento Satanás vai usar aquilo para me envergonhar. verdade, Mas se eu tenho algum pecado e eu compartilhei com uma pessoa e eu fui orientada por aquela pessoa, aquilo não passa mais a ser vergonha para mim. verdade. Aquilo vai ser usado para que a glória de Deus seja manifesta na minha Sim, vida. E quando a gente passa a falar de igreja, né, intercessão é algo que é meio que é escondido, né? É um verdade. ministério que não aparece, mas Bastidores, né? mas é um ministério que fortalece o corpo de Isso, Cristo. Então, se eu, como igreja de Cristo, eu não aprendo a interceder pelo meu país, pela minha liderança, pela minha família, eu, eu não vou estar pregando, vivendo aquilo que Jesus disse, né? Que eu tinha sim, que amar o próximo como a mim mesmo. verdade. Então, eu acho que é essencial. E eu sou fruto de intercessão, Glória a né? Deus. Eu sou fruto de oração da minha mãe, eu sou fruto de oração das orações das amigas da minha mãe. Então, eu acho que assim, tem uma diferença. Quando, por exemplo, eu olho para minha vida, pelas situações que eu passei, e sabendo hoje que eu tinha todo um aparato por trás de intercessão, eu sei porque eu tô aqui. Verdade. E às vezes eu olho para a vida de algumas outras pessoas que estavam até mais firmes do que eu, que não tiveram esse aparato de intercessão, de uma mãe que ora, de uma tia que ora, de uma família que tá, e de um grupo bom de amigos também que tá intercedendo por aquela pessoa, a gente vê que a queda é maior, Verdade. Não tem um entendeu? aparato, né? Algo para o amparar. E se nós formos observar, Isabela, um testemunho de intercessão, você hoje olha para o seu ministério e diz: tem quem interceda por mim. Você diria que sim? Sim, com Glória a certeza, Deus. né? É de extrema importância, como já foi dito, né, Sim, pela Sanai, porque nós que somos ministros, né, do Evangelho, a gente é um corpo. verdade. A gente precisa dos braços, das pernas, né? Literalmente falando, e esses braços e essas pernas são os nossos intercessores. Verdade. Porque nem todo dia a gente sai da nossa casa bem, Isso né? mesmo. Às vezes a nossa saúde ela tá fragilizada, às vezes o nosso psicológico está fragilizado porque nós não somos
imunes a Verdade. isso, muito pelo contrário, né? Nós temos também as nossas guerras, as nossas questões, porém isso não é maior do que a vontade de fazer a obra do Senhor, porque Verdade. nada é maior do que a vontade de servir, de trabalhar para a obra dele, né? Mas esses intercessores são aquelas pessoas que a gente já tem aquela confiança, que a gente olha e fala, é de oração, Verdade. é homem de Deus, é mulher de Deus, eu posso abrir o meu coração Hum. para ele, né? Sem reservas, falar Isso. realmente onde está a minha dor, e ele vai orar por mim, ele vai interceder por mim. Então, hoje eu posso falar com toda a convicção que o meu ministério é selado com pessoas que intercedem. Eu tenho amigos Glória a também Deus. ministros, né? Porque muitos se dizem que no ministério há competição. Se tem, graças a Deus não são os meus amigos, porque os meus Glória a amigos, Deus. graças a Deus, são pessoas que eu posso contar, são ministros do evangelho, e sabe exatamente, às vezes, as guerras que um outro passa, então acaba Verdade. dividindo, né? Isso. Colocando na mesma regra, a gente conversa, então eu louvo ao Senhor pela vida dos nossos amigos intercessores, Verdade. né, César? Sim. Amigos que intercederam pelo nosso ministério, Verdade. que hoje são intercessores do Do Libertos, liberto. que estão no Libertos, Libertos. que ministram, né, nas vigílias do Libertos, nos eventos que o Libertos propõe. Então, é isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho amigos intercessores do meu Glória a lado. Deus. Pegando um gancho aqui da Isabela, queríamos mandar hoje o nosso abraço, nossa gratidão, né, Sanai? É, A sim. Sara, que lidera o grupo de intercessão do Libertos, vocês são fundamentais para este projeto estar de pé. Os intercessores, eles realmente não aparecem tanto, porque eles precisam desse lugar de segurança, esse lugar de segredo, esse lugar secreto, para que Deus honre publicamente o sacrifício feito secretamente. Sanai, um recado de gratidão aos nossos intercessores nesse dia, nessa hora, que você falaria a eles? Obrigado pelas orações. Isso. E obrigado por estar intercedendo por cada vida que está indo lá, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam bastante carregadas, né? Chegam pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que estão passando por traumas psicológicos, muitas vezes meninas ou rapazes que são abusados, Sim, pessoas que estão com pensamentos suicidas. Então a gente sabe o que é uma luta espiritual, né? A gente sabe o peso de estar vivendo uma vida para Cristo e uma vida separada. Então a gente sabe que isso é dividido junto com esses intercessores. verdade. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e que o Senhor continue trazendo misericórdia sobre a vida de vocês e que vocês continuem transbordando esse Glória a amor, né? Deus. Através Amor das pelas almas, orações. né? E é amor pelas almas de verdade É. mesmo, né? Tipo assim, eu vou orar por um desconhecido aqui. Vem cá, deixa eu orar por ti, para que Deus possa estar transformando tua vida e tua existência. Verdade, É porque isso. uma coisa é eu comprar a guerra da Isabela, da Sanai, que são pessoas queridas por mim que eu gosto. Agora, os intercessores, eles compram guerra de desconhecidos, não é, Sanai? E Exatamente. realmente eles estão ali cobrindo, crendo que daqui a pouco vão fazer parte de um mesmo exército. Mas se você parar para pensar, César, todos nós somos intercessor de alguém. Verdade, todos. Todos nós somos intercessor de alguém. Talvez você tenha aquele amigo ou aquele primo, sei lá, que ele não canta na igreja, que ele não prega, ele não é muito envolvido, mas se você passar por um problema, Verdade, pode tu contar. recorre a ele. E às vezes ele não domina tanto assim a Bíblia, não tem tanto conhecimento teológico, mas você fala, ora por mim. Aí desce uma graça tão grande, É Verdade, uma glória verdade. tão grande. Todos nós somos um pouco intercessores da vida de verdade. alguém, então isso é muito, muito incrível, muito. Aconteceu algo interessante, as meninas não estavam na vigília do dia 19, né? Estavam viajando ambas. Aconteceu algo muito interessante que há 5 anos não havia acontecido antes no Libertos. Na hora da oração, eu estou aqui também nos bastidores com o Lucas, a pastora Márcia, a Vivi, eles estavam lá, né? Eles viram. Algumas pessoas caíram e manifestaram mesmo, estavam possessas. E os intercessores, mesmo há 5 anos, não tendo acesso a isso, eles souberam como se comportar. A pastora Márcia já estava lá embaixo, a banda já trocou o tipo de louvor, o tipo de música, começamos a orar um salmo determinadamente, salmo de guerra, e as pessoas saíram dali libertas. E isso me alegrou muito, porque eu vi, Senhor, realmente, para o Senhor tá fazendo pessoas chegarem a esse nível em uma vigília, é porque o Senhor nos vê preparados para expulsar aquilo, né? Preparados para libertar aquilo. Porque, Sanai, tem algo que ficou muito na minha mente em um livro que eu li, sabe? Que nem toda pessoa endemoniada ela vai cair
ela vai se contorcer. Tem gente que tá possesso de demônios, mas fica de pé perfeitamente durante o culto. É porque existem vários níveis de possessão, Exato, né? Então, existem possessões que são na mente da pessoa, exatamente. né? Que vão na alma da pessoa. E existe aquela pessoa que tá com uma possessão mais leve e às vezes acaba manifestando, né? Verdade. Só que o que acontece? A gente vai lá, ora naquela pessoa, expulsa o demônio. E aí, para ele não voltar? Exato, Existe um trabalho que deve ser feito para que aquela pessoa não tenha dúvida. exato. Porque tudo aquilo que gera dúvida na fé da pessoa permite com que ela seja possessa Verdade. de novo, né? Por isso que é importante esse trabalho da gente, da O pessoa, do acompanhamento, né? Eu lembro, acompanhamento César, Verdade. daquela e da passagem. pessoa buscar o secreto, né? Isso. Da passagem, ela estava falando sobre como não voltar, né? Isso. Essa situação. Eu lembrei, enquanto ela falava daquela cura daquele paralítico há 38 anos, Sim. né? Próximo ao tanque de Do Betesda, é Betesda, verdade. que Jesus ele encontra depois de ter falado, levanta, né? Sim, Falando para ele não peques mais, peques para que mais. não te aconteça coisa pior. verdade. Então eu acho que essa é a direção de Deus, é você não voltar para onde Deus te tirou, para Verdade. que coisa pior não aconteça, Verdade. né? A gente acabou de falar de Sansão. Não volte para um lugar onde Deus já te deu forças para sair um Ao leão dia. morto, né? Não É volte ao leão verdade. O morto. Espírito de Deus se apossou dele, ele matou o leão com as mãos, como que mata um cabrito, sem nada na mão, e ele volta. Não volte para o lugar onde Deus já te deu forças para sair um dia. Verdade. Esse é o segredo, é você não voltar. É você não voltar àquela situação. Jesus disse àquele paralítico, não peques mais. Não volte para mais para esse caminho, para essa direção, para que coisa pior não te aconteça. Então, quando Jesus ele libera uma cura sobre a nossa vida, uma libertação, a ordem é ele: vai e não peque, vai e não volte. Essa é a direção de Deus. Muitas pessoas não conseguem sair dessa gangorra espiritual porque elas querem visitar lugares que Jesus já tirou elas lá atrás. Elas querem visitar, elas querem retornar, sendo que a ordem de Deus é siga em frente, Marcha. direção, Não olha pra foco, trás. como foi Verdade. falado por você, foco em Jesus, foco na cruz, foco na obra e sem olhar para trás. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz fez novo. verdade. Essa é a ordem de Deus, olhar na Pra direção progressiva. Verdade. E ainda, né, como nós estamos fomentando o que a Sanai estava falando, Sanai falou sobre o acompanhamento, não é, Sanai? Sanai, e a gente vê a importância do discipulado, né? Ter alguém para te acompanhar, ter alguém para te fortalecer, ter alguém para te instruir. E o nosso objetivo como podcast justamente é esse, que os nossos encontros com os jovens, com as pessoas que estão conosco, não seja quinzenal ou mensal, ou uma vez ou outra, mas de repente alguém que não possa ir, possa acompanhar uma palavra de vitória aqui conosco, né, em pessoas que eles confiam, em pessoas que eles veem todo o evento, e Deus nos deu esse objetivo através do podcast, acompanhar você que está aí do outro lado, te instruir. Nós sabemos que nós temos que nos instruir para o inimigo não nos destruir, porque pessoas instruídas são dificilmente destruídas, porque quem tem instrução se protege da destruição. Então nós estamos aqui liberando palavras de direção, palavras como a Sanai falou, de foco, discipulado, para te acompanhar, para que você não venha nos encontrar de vigília em vigília, conferência em conferência, mas que você venha crescer na graça e no conhecimento em Cristo. Sanai, agora falando estilo Marisa, de mulher para mulher. É forte. Uma pergunta que uma mente feminina teria de uma outra mente feminina, duas pregadoras, duas mulheres de Deus. Qual a sua curiosidade em relação ao ministério profético da Isabela, ao ministério de pregação da Isabela? Depois a Isabela vai devolver essa pergunta. Deixar com a direção Marisa agora, de mulher para mulher. Então começa, Isabela. Bom, eu não conheço muito assim a Sanai, mas eu procurei, Sim. né, me informar, porque é necessário, né, a gente se informar um pouco para que esse gelo fosse quebrado, né, para que eu não chegasse aqui, meu Deus. Mas eu fiquei de verdade muito assim, muito entusiasmada, acho que essa é a palavra, né? Pelo que o pastor César falou a seu respeito sobre a vida profissional dela, essa responsabilidade que você carrega, porque olhando assim, eu tenho certeza você é nova, né?
mas eu acredito que você é mais nova do que eu imagino que seja. E já tem uma responsabilidade tão grande, né? Eu não conheço a tua história, mas pelo que deu para perceber, você teve muitas experiências assim com Deus, né? De vários níveis, né, espirituais que eu digo, né, de ver a misericórdia de Deus, de te resgatar, ou até mesmo de cumprimento de promessa, né? Quando foi essa virada de chave, eu digo espiritualmente, quando foi que você caiu em si e, e se transformou hoje nessa mulher que é pregadora, que leva a palavra de Deus, que é um instrumento na mão dele, e profissionalmente falando, qual é a tua maior dificuldade em conciliar o ministério com a vida profissional? Benção, interessante. É. Bom, não sou tão nova quanto pareço. Ah, não acredito. Eu já tô com 32, né? É nova. Nova. Como tu falou, né? Eu vivi todas essas gangorras emocionais, mas assim, eu vivi todo o primeiro amor, assim, a minha adolescência inteira na igreja. E, tipo, no final, já lá pelos 27, 28 anos, eu fiquei um ano afastada. Sim. E aí foi um recomeço. Eu digo que eu reconheci Jesus, né? Eu me reencontrei com Jesus. E aí eu descobri que todos aqueles anos que eu passei na igreja, eu tava vivendo como uma religiosa, Meu né? Deus, É, forte. é exatamente o sepulcro caiado, né? Perfeitinha por fora, tudo É. ok por fora e podre por dentro, né? Com inveja, com maus ódios, né? Interessante. Falando dos outros, cortando coleguinha, né? Julgando a vida dos outros. Então, quando eu e achando assim, eu sou cheia do Espírito Santo, porque eu falo em línguas e eu faço isso, eu faço e acontece, e na verdade não. Era tudo uma capa, Sim. entendeu? E aí sempre eu me perguntava, eu dizia assim, Deus, como é que eu digo que eu te sirvo, mas sei lá, eu vejo isso aqui não é comportamento do que Cristo pregava, né? Entendeu? Cristo era uma pessoa sincera e eu não era tão sincera assim. E aí, quando eu me afastei, nem falava que eu era cristã. E aí, Deus me deu uma segunda chance, eu tive meu reencontro com Cristo e eu fui viver uma nova vida, né? Sim. E nessa nova vida, eu fui vendo as chaves todinhas que precisavam ser viradas, mas a principal de todas foi a questão do orgulho. Certo. Por quê? Eu acho que existe na igreja um espírito chamado super santidade, Sim. né? Então, eu não sei no meio de vocês, mas assim, eu era assim, ou no meu tempo de jovem era assim. Porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou mais usada. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu tenho mais Deus do que a fulana, porque a fulana faz aquilo, usa aquele tipo de roupa, né? E aí eu tinha muito disso, e Deus foi me mostrando que isso era orgulho, entendeu? Porque eu sei isso da Bíblia e ciclano não sabe isso da Bíblia, né? Não sei se era porque na escola dominical tinha disputa, né? Quem via o Sim. versículo mais rápido eu ganhava todas. Aí Aí subiu pra subiu pra cabeça. cabeça, entendeu? Entendeu? Então, assim, foram nas pequenas coisas que eu fui vendo o orgulho e que eu não percebia, entendeu? Ser uma boa filha, ter passado de primeira na faculdade, não sei o Interessante. quê. Então, eu digo assim, eu ter me afastado da igreja, eu ter caído, eu ter ido pro mundo, isso transformou a minha vida. Eu acho que foi a mão de Deus, assim, vai pra lá, vai sofrer, entendeu? Ver o que que é ficar longe de mim de verdade, porque enquanto tu tá assim morno dentro da igreja, tu tem um momento de experiência, né? Tu vai ali numa vigília e tu recebe uma palavra. Tu vai numa igreja um pouquinho mais, numa oração mais forte, e aí tu sente algo diferente. Mas a Sim. nossa caminhada de cristã não é de sentimento, né? Nossa caminhada com Cristo é uma fé inteligente, Verdade. pautada na palavra de Deus. Então, quando eu tive essa minha oportunidade de estar voltando para a igreja, Deus colocou pessoas assim muito racionais na minha vida e que me questionavam muito, assim, dizia assim, beleza, tu me diz que tu é cheia do Espírito Santo, tudo, e por que tu tá mantendo um namoro desse jeito que não é de acordo com a palavra? Tu diz que tu ama a Deus sobre todas as coisas, mas tu ainda tá te envolvendo com uma pessoa que não tem nada a ver com a tua fé.
Verdade. Entendeu? Tu ainda tá te deixando levar por mais conselhos. Então, a minha virada de chave mesmo foi quando eu abandonei tudo. Eu Caiu digo, em si, né? eu caí. Tipo assim, Deus me deu a oportunidade de cair. E deu ver assim, não. Ou é tudo ou é nada, Sim. né? Foi tudo de Cristo pela minha vida, então tem que ser tudo da minha vida por Cristo. Que bem. Entendeu? Porque não tem como ser metade. Verdade. Entendeu? Não tem como eu servir a dois senhores. A palavra já diz isso, né? Cristo não podia servir a dois senhores. Ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele ia fazer tudo aquilo que ele foi programado para fazer, de obedecer a Deus, ou ele ia abandonar o plano da salvação e a gente nem estaria Verdade. aqui, né? Então, a obediência é um preço a ser pago, né? É um sacrifício que a gente faz. Não é fácil. Também não é impossível, porque Jesus conquistou. E ele lutou por isso até a cruz, né? Verdade. Até ele disse assim, Pai, passa de mim esse cálice, né? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Ah, será que era a vontade dele carregar os nossos pecados, estar lá naquela cruz? Se a gente for se colocar no lugar dele, não é. Sim. Entendeu? Mas ele cumpriu o propósito Amor, dele, né? Verdade. Ele obedeceu o Pai até o fim. Isso. Então, eu posso também fazer isso. Por mais que eu caia, eu vou pedir ajuda do Pai para me levantar. Pai, me levanta porque eu quero te obedecer até o fim, porque teu filho fez isso, eu posso fazer isso também, né? Verdade. Porque a gente acredita nisso, né? O poder dele, né? Que ele veio para esse mundo e ele foi tentado em carne, assim como a gente é tentado em carne, né? E é sempre aquilo, a gente é aquilo que a gente alimenta. Então, se eu quero ser uma mulher cheia de Deus, uma pessoa separada, eu tenho que alimentar o meu espírito. Forte. E como eu vou alimentar meu espírito? Palavra e o tempo a sós com Deus, né? Bíblia e meu tempo a só com Deus. Não adianta dizer que eu vou me alimentar só escutando Sanai falar, César falar, né? Colocar em prática, né? Isabela falar, não, né? O aprendizado passa sobre isso, né? Eu vou lá, eu adquiro conhecimento, eu adquiro a informação, beleza. E aí eu vou ter que transformar aquela informação em conhecimento. De que maneira? Ah, vou me aprofundar um pouco mais, né? Sanai falou isso, será que é verdade? Então vou checar na Bíblia para ver se é verdade. Beleza. Aí eu chequei na Bíblia, é verdade. Adquiri o conhecimento. Beleza, agora eu vou solidificar isso, eu vou viver o que está escrito. Verdade. Se eu não tentar viver ou tentar melhorar 1% todo dia, aquilo vai ser uma falácia, né? Vai ser uma mentira na minha vida e eu vou estar de novo vivendo só de capa. A prática, então, né, Sanai? O exercício daquilo que a gente aprende, né? Realmente. É fazer o que Cristo fez. Cristo viveu tudo aquilo que ele pregou, né? A gente tem que buscar isso. Sim. Interessante isso. Agora a Sanai vai devolver a pergunta para Isabela. Curiosidade sobre o ministério profético, Sanai? Da Isabela? Isso. Eu sou muito suspeita pra falar de qualquer menina do Divertus, porque eu sou tiete das meninas do Divertus, né? Mas assim, como foi pra ti a virada de chave? Não, mas Virada de chave. Como foi pra ti, assim, ver... em que fase, assim, tu decidiu, assim, eu acho que esse é o momento de eu... Tipo assim, de eu levar isso aqui pra frente. De viver o ministério, assim. Eu acredito que o ministério me escolheu. Não foi eu que escolhi o ministério. Forte. Porque acho que muitos buscam viver do ministério, mas eu não busquei viver do ministério. Eu procurei estudar, procurei fazer muitas coisas, porém Deus me chamou ainda desde criança. Deus tinha uma obra para fazer, eu tentei fugir, né? Como diz essas canções, tentei fugir, tentei me esconder, mas eu não consegui. O ministério mesmo, eu comecei... Quando Deus me chamou, eu era uma criança. Eu sou fruto de profecias, né? Quando eu era criança, Deus usava mulheres para falar, olha, Deus vai usar muito ela, através da voz dela. Era algo profetizado, né? E através do meu contexto familiar, meus pais não entendiam isso, sabe? Muitos não entendiam o que Deus tinha na minha vida, mas Deus tinha me escolhido desde quando eu era criança. Então eu tentei estudar, eu fiz outras coisas, porque existem pessoas que usam o ministério para não querer estudar, né? A gente tem que falar sobre isso. Não, eu não vou viver só do ministério, agora eu não quero. Eu passei por todo esse processo, eu fui para uma faculdade, minha tia tá aqui, sabe? Tentei
tentei fazer outras coisas da minha vida, porém eu não consegui, porque aonde eu ia, Deus usava alguém para falar comigo. Aonde eu tentava me esconder, Deus usava alguém para se levantar e falava: olha, eu te chamei para o ministério. Então, por isso que eu digo, o ministério me escolheu, não foi eu que escolhi o ministério. Então, eu posso falar que hoje eu sou completa. Então, se eu pudesse dar um conselho, né, para quem está me ouvindo, as meninas, viva o seu processo, sabe? O seu momento com Deus e tal, mas não desacredite da promessa do Senhor, Glória a Deus. sabe? Tome posse de cada palavra que é determinada sobre a tua vida. Quando alguém se levanta para profetizar, tome posse, crê com toda a tua alma, com toda a fé que há no teu coração, porque eu sou fruto de profecia. Né? Eu cresci recebendo profecias e eu tomei posse disso para minha vida. E hoje eu tenho vivenciado o que foi profetizado lá atrás, né? Mas viver do ministério é desafiador, mas eu posso falar que eu nunca fui tão completa em toda a minha vida, porque quando a gente vive e a gente faz aquilo que Deus nos escolheu para fazer, a gente é completo. Apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, né? Que tem muitas dificuldades, né? Para nós que somos mulheres, que somos solteiras, que somos novas, ainda há sim uma barreira contra isso, porém, cada dia mais estamos quebrando essas Glória a Deus. barreiras, estamos quebrando esses paradigmas e cada vez mais a gente vai além, a gente vai avante. Deus vai levantar, eu creio, uma geração de meninas, de Eu creio mulheres nisso. novas, sabe? Novas na idade, mas com conhecimento, com discernimento mesmo, com sabedoria, com âmbito espiritual elevado mesmo, para profetizar, para pregar, para ser usada na libertação, na Eu creio. cura. Então, essa é o meu desejo, né? Respondendo a Sanai, eu não escolhi o ministério me escolheu e eu sou feliz por isso. Glória a Deus. Sanai, a Isabela, ela tinha o ministério principal de cantar, de louvar, né? Sempre tem até clipe no YouTube, depois vocês vão lá acompanhar. Só que, ultimamente, acredito que de 1 ano e meio pra cá, Deus direcionou muito, não foi, Isabela, pra pregação, É. né? Inclusive, muita gente no Liberta tem curiosidade. Olha, eu quero ver a Isabela pregar, quero ver a Isabela ministrar. Isabela, e essa transição ministerial de entender, no momento, eu sei que eu tenho o dom do louvor, mas eu sinto que no momento arde em mim a palavra. Bom, Transicionar é difícil? bom, assim, quando Deus começou a me usar na pregação, assim, quando eu via algumas pessoas pregando, tudo que elas falavam ali, enquanto elas estavam ministrando, o Senhor falava assim mesmo, é isso, é isso, é isso. Às vezes, quando tinha alguma coisa, a minha mente automaticamente corrigia alguma coisa, porque eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, né? Eu percebo que muita gente fala, Isabela, eu quero pregar, mas a pessoa não gosta de ler a Bíblia, fica difícil, tem que ler, Verdade. tem que estudar, né? Porque não é uma receita de bolo, né, que vem pronta, não, tem que ir lá praticar, né? Então, quando eu comecei a ministrar, foi praticamente, acho que tem 3, 4 anos, porém ninguém sabia, Verdade. nem as pessoas da minha família. Quando eu viajava para cantar, aí Deus começou a preparar, falou assim, tu não quer abraçar o ministério da pregação, tu não quer pregar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar circunstância. Aí o pregador faltava, Sim. aí não tinha ninguém para pregar, e quem colocava? A cantora para pregar. Aí foi assim que Deus começou a me usar. Quando eu comecei a viajar, fazer viagem missionária, ninguém vai pregar, quem vai pregar é a Isabela, porque ela canta, ela deve saber pregar. Então me colocavam para Sim. pregar. E assim foi indo. E aonde eu ia, às vezes eu não queria aceitar, porque a verdade é que foi difícil essa transição, porque para mim, a minha tia sabe, para mim eu tinha nascido para cantar, Sim. né? Para mim eu tinha nascido para cantar e era isso, né? Através dos louvores evangelizar, mas não o ministério da pregação, o pastoreado, né? Pastorear, não era algo que passava pela minha cabeça, nunca passou. Então, quando eu ia, Deus começava a usar várias pessoas para mim. Falar assim mesmo, olha, Deus não quer te usar somente no louvor. O César foi usado várias vezes para mim, conduzido pelo Espírito Santo também, algumas vezes. Olha, Deus não quer te usar só no louvor, Deus quer te usar na palavra. E toda vez que eu tentava
me desviar disso, desse propósito, eu não conseguia, porque chegava lá, Deus criava uma circunstância e eu E tinha que acontecia. pregar. Até o ponto que eu tive que aceitar que o meu ministério é missionário hoje em dia, né? É. Eu canto, eu prego, mas eu acredito que a minha maior chamada e arde no meu coração. Eu sempre converso com o César e eu falo que eu amo evangelizar, eu Glória a amo Deus. viajar para levar a palavra de Deus, eu amo missão, eu sou apaixonada por isso. Eu não me vejo somente cantando assim dentro das igrejas. Eu amo fazer Isso. missão. Isso arde dentro do meu coração. Acho que Deus me chamou para isso. Então é importante você entender também os sinais de Deus, É verdade. né? Porque às vezes a gente quer muito uma coisa. Uhum. A gente, eu quero isso. Fala, Aí, Deus. o que acontece? Deus começa a trabalhar com os sinais. Verdade. Volta pra Tu não Belém. quer entender? Você não quer entender? Eu tô usando pessoas, então vou começar a criar circunstância. Verdade. Foi o que aconteceu comigo. Deus usou a primeira etapa de levantar profeta e falar: olha, Deus vai te usar na pregação, Deus quer te usar na pregação. E eu não queria, não aceitava. Eu recebi a mensagem para pregar, eu nem respondia, irmão. Cheguei nesse nível de nem responder. Eu falo porque tem que falar. Até o ponto que, quando eu chegava lá, olha, não tem pregador, quem vai pregar é tu. Aí não tinha como eu me esconder mais. Então, comigo aconteceu dessa Glória a forma. Sanai, o que a gente pode instruir os nossos jovens, agora não só as mulheres, os nossos jovens do libertos, né? Que de repente vão lá, ficam na vigília, ainda não cantam, não tocam, não pregam. Na verdade, ainda não os vimos fazer isso, porque já fazem, né? E sonham em fazer essa transição. Nós sabemos que toda vez que a gente começa a pregar, começa a cantar, começa a tocar, a profetizar, quem convive com a gente se assusta, nem sabia que fazia isso, nem sabia que era assim. E no início, muita gente se preocupa no que as pessoas vão achar. Pessoas que estavam acostumadas a te ver só numa posição na igreja, de repente vão te ver com algo a mais. Qual o conselho que você dá para essa transição? Você que começou através de uma busca das lives, agora está aqui, vai ministra, abençoa as vidas, agora não apenas virtualmente, fisicamente, frente a frente com o público. Qual a maior dificuldade e qual a tua instrução para as pessoas terem fé ao fazer essa transição ministerial? A minha instrução é olhar pra cruz. Sim, voltar ao foco, né? É porque quando a gente entende que é pra Cristo Sim, e entende que foi Ele que te colocou aqui, beleza. Se eu tô aqui, se eu sou quem sou, foi porque Deus me transformou e Cristo fez isso na minha Glória a vida. Deus. Eu não vou olhar pros lados. exato. Então, se eu tiver que pregar, eu vou pregar. Se eu tiver que cantar, mesmo sem saber cantar, eu vou cantar, né? Se eu tiver que me mandar lá pro meio do mato pra pregar, pra fazer as coisas, pra fazer missões, eu Uma vou fazer missionária. isso. Verdade. Entendeu? Porque o que aconteceu comigo foi isso, né? Sim. Eu participei, eu digo assim, se ainda me falaram, tu é bem humilde, eu disse, olha, nem tanto, né? Porque é o Senhor que tá trabalhando o tempo todo, então, quando eu tava na residência, eu tava morando no interior de São Paulo, e aí lá na igreja, o que aconteceu? Me colocaram no grupo jovem, e eu tinha muito preconceito com o grupo jovem. Entendeu? Mas foi lá que Deus quebrou o resto dos muitos orgulhos que eu tinha. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, tá alguém passando mal na igreja, vai lá ajudar. É assim, vai lá ajudar na parte de socorro, que lá tinha uma parte de socorro na igreja. Então, levanta a pessoa, leva para um lado, leva para o outro. Entendeu? Não tem quem faça tal dança. Vai lá, dança tu com a fulana e a ciclana. Não tem quem faça tal coisa. Vai tu, a fulana e a Sim. ciclana. Não tem ninguém pra limpar a igreja. Vai lá, limpa o banheiro. Tu faz isso, tu faz aquilo. Então, aquilo que faltava, acho que ser quebrado, né? Deus foi lá e terminou de quebrar. E Deus colocou pessoas adolescentes, porque as minhas amigas, assim, eu também 31 anos, eu tinha, né? 30, 31. As minhas amigas, 18, 15 anos. Sei bem como é isso. Mas Deus usou a pureza do coração delas Exato. para me mostrar onde o meu coração tinha que estar, que era Glória a nele. Deus. Forte isso. Então, quando a gente entende que o nosso foco é Cristo, não importa se eu tô no banco, né? Se eu tô no átrio ou se eu tô no altar. O que importa é que é para Ele, Glória a Deus. né? Porque se eu estiver no altar e tirar o foco dele, eu vou estar vivendo um altar falso, né? Um altar de mentira.
E se eu estiver no banco, no átrio mesmo, e for viver do meu jeito, também eu não vou estar vivendo a vontade de Deus. Então a gente tem que olhar para a cruz, porque aí a gente vai conseguir viver a boa e perfeita vontade de Deus, né? Glória a Deus. Por mais que a gente tente se desviar do plano dele, ele coloca a gente lá de volta, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não sei qual é o meu propósito, né? A Isabela tá com o propósito dela definido, o César tá com o propósito dele definido, a Sanai tá com o propósito dela definido. E eu entendi uma coisa. Quem decide o meu propósito sou eu. Eu não Verdade. vou ficar procurando o meu propósito em A, em B ou C. Eu decido o meu propósito. Se Cristo me salvou, Cristo me libertou. Eu sei a minha identidade em Deus, que eu fui criada à imagem e semelhança dele. Então eu defino o meu propósito. Não vai ser teste de personalidade, não vai ser teste de comportamento que vai Verdade. definir quem eu sou. Quem define quem eu sou é aquilo que eu sou em Cristo. Então, a partir do momento que eu sei isso, eu posso qualquer coisa nessa terra. Glória a Deus. Nada e ninguém vai me parar, nada e ninguém vai me limitar. A única pessoa que pode limitar a gente somos nós quando saímos da presença de Deus. Verdade. Verdade. Então, quando eu saio da presença de Deus, aí sim, eu destruo a minha vida, eu acabo com todo o propósito, eu acabo com todo o plano dele pra minha vida. Verdade. Mas quando eu tô na vontade dele, eu sei qual é o meu propósito, Glória a né? E o nosso propósito são almas, são vidas. E Deus vai usar a gente, não importa o lugar, seja comigo na minha profissão, seja através de vocês no ministério, mas Deus usa, né? Deus usou meus adolescentes para ajudar na minha libertação. Verdade. Então, quem sou eu para falar? Verdade. Perfeitamente, né, queridos? Que podcast abençoado. Esse programa foi incrível, maravilhoso ver, né, o que Deus falou através das meninas, das nossas vidas. Eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Lembre, a sua mente tem que estar revestida em Deus. Corpos fracos podem enfraquecer e realmente cair, mas mente forte fortalece um corpo fraco. Que você venha se revestir em Deus, como a Samaya falou, manter o foco na cruz. É essencial ter intercessão, é essencial se cercar de pessoas que intercedem. Como a Isabela falou, transicionar de um ministério para o outro é confiar no que Deus te deu, no que Deus te entregou e naquilo que você tem, em quem você é. Nós queremos abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Isabela, muito obrigada por ter estado aqui. O prazer foi meu. Foi um prazer te Gratidão. receber. E a Sanai vai estar nos despedindo, né, Sanai? Olha, sigam nossas redes sociais, @Isabela Farias, @Sanai Valuar, @PR César Farias, ou @Libertos_. Você vai estar acompanhando em nossos próximos eventos. Eu sei que grandes coisas Deus fará, o melhor de Deus está por vir. Sanai, despede a gente. Então já. E aí, gente, muito obrigado por tudo, tá? Não esqueçam do nosso congresso, Sim, as datas. 26 e 27. Isso, e nesse congresso a gente vai estar falando com vocês um pouco mais sobre as bodas, sobre o amor de Deus e sobre a importância da nossa entrega, né? Glória A a Isabela Deus. também vai estar lá conosco e nós precisamos de vocês Sim, também. estejam lá conosco, viu? Nossas redes sociais estão ali para chamar vocês. Contamos com a presença de vocês. Vigília já começou de forma incrível. Eu sei que só vai melhorar em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, seu ministério. No 1, 2, 3, a gente fala vencer livre. Vamos? Vamos. 1, 2, 3. Vencer Vencer livre! livre! Deus abençoe vocês. Amém. Até mais.